Salve, torcedor vascaíno! Tudo certo? Que bom estar presente aqui em mais um Acorda Vascaíno. E quando eu estou por aqui, eu não posso esquecer jamais de falar da principal casa de apostas do Brasil, a 1xBet. Vou pedir um favor para você. Aí embaixo, no primeiro comentário cadastrado no chat, você entra, faz o seu cadastro e usa a palavra-chave AVE+. E até R$ 1.500 você tem a possibilidade de dobrar na sua primeira entrada. Como assim? Vou te dar um exemplo. Se você fizer o cadastro e depositar R$ 100, a 1xBet dobra, coloca mais 100. Se você colocar 500, a 1xBet coloca mais 500. Até o valor de R$ 1.500 você tem a possibilidade de dobrar aí na sua primeira entrada na melhor casa de apostas do Brasil. Então, galera, dá aquela força aí aqui para o canal, fortalece o nosso trabalho e se cadastra na 1xBet. Pois bem, torcedor vascaíno, eu vim aqui hoje falar de um assunto, praticamente uma viagem no tempo. Porque ontem o Flávio teve a oportunidade, inclusive aqui no AVE+, de entrevistar o preparador físico do Vasco, o Diego Pereira, que ele é da comissão permanente do Ramon Dias e do Emiliano Dias. E dentro de algumas respostas do Diego, cada vez mais eu tenho a convicção de como o futebol é mutante, como o futebol mudou de um tempo para cá e hoje não tem mais espaço para bravata, não tem mais espaço para jogador que não tenha o profissionalismo acima de tudo. Aquele tempo em que a técnica superava tudo, acabou. Porque hoje, esses atletas são verdadeiras máquinas. E cada vez mais, eles estão tendo essa consciência. E pensando aqui algumas respostas do Diego Pereira, uma delas é que eles estão trabalhando a exaustão, porque eles querem marcar o nome na história do Vasco. Inclusive, esse é o título da live aqui. Eles querem entrar para a história desse clube. E eles sabem e têm um entendimento que não é, por enquanto, um elenco galáctico. Ou seja, não vai ser só pela habilidade que esse elenco vai conseguir conquistar coisas grandes. É um elenco que fisicamente vai precisar competir muito se quiser se igualar às principais forças do futebol brasileiro. E se a gente parar para pensar, por exemplo, quando ele fala que durante as férias alguns jogadores entraram em contato para entender melhor a cartilha e até pedir um trabalho melhor, ou seja, você está lá nas suas férias, o clube passa uma série de exercícios dentro de uma cartilha, de uma alimentação que você tem que seguir. Aí você acaba descobrindo, e ontem o Flávio, como é uma raposa do jornalismo, em determinado momento ele falou, solta para nós aí alguns nomes. E os dois primeiros nomes que o Diego Pereira soltou é Verratti e Medel. Ainda citou o Léo e o Paulinho. Aí eu fico pensando comigo, né? O Verratti, um jogador já de 34, 35 anos. O Medel, um jogador de 35, 36 anos. O Medel, principalmente, que já viveu de tudo no futebol. Tudo que você pode imaginar. Foi campeão com a camisa da seleção do seu país, título expressivo, que é a Copa América. Aliás, bicampeão. Jogou num gigante da Europa, jogou no futebol italiano. Ou seja, já passou por tudo. E agora, aqui na América do Sul, jogou no gigante Boca e hoje está no gigante Vasco da Gama. E mesmo sinalizando cada vez mais que a sua carreira está chegando ao fim, um jogador preocupado em, durante as férias, seguir uma cartilha e pedir um algo a mais. E quando a gente debate o futebol hoje, e olha que eu sou um grande saudosista, eu, por exemplo, sou de 79, e se eu pudesse voltar no tempo para viver mais o final da década de 80 e a década de 90 no futebol, eu confesso a você, torcedor, que eu ficaria ainda mais feliz. Porque eu vejo que foram 2 décadas que o Brasil teve uma matéria-prima absurda à disposição. Principalmente o futebol carioca.
todos os grandes do futebol carioca tinham verdadeiras seleções. Se a gente parar para pensar, tem um dado aqui que eu sempre gosto de trazer nesse debate. Se a gente juntar o Vasco e o Flamengo de 97 a 98, de 87 a 88, que o Vasco foi bicampeão carioca, a gente vai ver que do time da Copa do Mundo de 94, pouquíssimos jogadores não estiveram nessas duas equipes. Vou aqui de cabeça, rapidinho. Tafarel não estava. Jorginho, Flamengo. Aldair, Flamengo. Márcio Santos não estava. Leonardo, Flamengo. Dunga, Vasco, quem não lembra do primeiro turno de 87. Mazinho, Vasco. Zinho, Flamengo. Aí, lá na frente, Bebeto e Romário, Vasco e Flamengo. Então, ou seja, você pode escolher aí qual é a equipe. E tinha também o Mauro Silva, que era o volante dessa equipe, que não participou. Mas 7, 8 jogadores estavam no Flamengo de 87 e 88. 6 anos depois, o Brasil foi campeão do mundo com uma base da final do Campeonato Carioca. Isso é meio louco se a gente parar para pensar, né? Mas onde é que eu quero chegar? Que o futebol sofreu tanta transformação que essa parte física, hoje, ela é importantíssima. E não adianta a gente vir com aquela resenha furada, com preguiça do debate. Já que o jogador corre bastante, ele que vai fazer atletismo. Já que o jogador é tão bem fisicamente, ele... Não, cara. Se você não estiver hoje voando fisicamente, você não vai conseguir jogar, porque hoje no futebol não tem mais espaço. O espaço hoje encolheu, você não tem mais tempo. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Se tem um cara que eu assisto alguns vídeos antigos e era um cracaço, era o Gerson. Mas o Gerson é o estereótipo do jogador da década de 60 e 70, por 2 aspectos. Por exemplo, o Gerson ia fazer um lançamento e olha que o lançamento do Gerson era uma coisa absurda. Ela ia no ponto futuro que o atacante só tinha o trabalho de dominar e parar na cara do gol. Mas para o Gerson fazer isso na década de 60 e 70, se você puder observar aí alguns vídeos daquela época, ele chegava até a posicionar a bola, ir para trás e depois fazer o movimento do lançamento. Gente, ele era um gênio para aquela época. Nos dias de hoje, o Gerson não ia conseguir fazer esse lançamento com esse espaço todo que ele tinha à época. E eu estou desmerecendo aqui? Não! Ele era um gênio daquela época. Só que pela questão física, hoje ele teria dificuldades. E tem muito depoimento de jogadores daquela época que inclusive fala que o Gerson fumava, inclusive nos intervalos da partida. Nos dias de hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que existem jogadores que fumam ainda. Acredito que devem ter, mas cada vez menos e cada vez mais esses jogadores que fazem uso de substâncias que prejudicam a sua parte física, eles acabam ficando pelo caminho. Essa semana eu até vi num podcast do Leandro Castan, ele falando a questão do Maxi Lopes. O Maxi Lopes era um jogador que, além de brigar com a balança, também era fumante. O que aconteceu com a carreira dele? Abreviou. Chegou num determinado momento que não conseguiu mais competir. E uma pena, porque se fosse um jogador que tivesse, por exemplo, a mentalidade do Medel, do Verratti, poderia ter desfilado aqui nos gramados brasileiros e no mundo um futebol muito mais vistoso. Então, você pegar um depoimento desse da preparação física do Vasco, e eu vou dar um exemplo para você, mais um gigante do futebol, o Payet. Você lembra, torcedor, que o Vasco escapa do rebaixamento contra o Bragantino, quarta-feira à noite, e na quinta-feira um torcedor passa e filma o Payet correndo no condomínio. Muita gente olhou aquilo ali, um dia depois de acabar o campeonato, o que esse cara aí tá correndo no condomínio, no sol aí? O que ele tá querendo? Gente, o que ele tá querendo é buscar essa forma física que ele apresenta agora. Esse comparativo do Payet que chegou no Vasco com o Payet que está agora, é óbvio que o rendimento desse jogador vai evoluir muito. Ontem, inclusive, enquanto o Flávio estava captando algumas imagens lá de alguns trabalhos que estavam sendo feitos, teve um momento que ele disputou ali um mini circuito com o Paulo Henrique e acabou vencendo naquele sprint ali de 10 metros ou até menos, e isso acabou virando notícia, viralizando. O Payet ganhou do Paulo Henrique. Eu até acredito que era pelo espaço pequeno, se fosse num espaço um pouco maior, eu acho que o Paulo Henrique ganha do Payet até com uma certa facilidade. Mas onde é que eu quero chegar? O Payet de setembro do ano passado, se fosse apostar essa corrida com o Paulo Henrique, ia passar uma vergonha absurda.
Então, o meu recado hoje aqui, torcedor, é que quando a gente vai falar do futebol e as mais diversas épocas que o futebol já teve, qualquer comparativo ele fica contaminado pela parte física. Você ver hoje o que um jogador de futebol é exigido em relação o que era no passado, e eu volto a falar aqui, eu não estou desmerecendo os jogadores do passado, muito pelo contrário, eu até acho que tecnicamente, vou falar daquilo que eu vi, os jogadores da década de 80 e de 90 eram muito melhores do que os jogadores de hoje, com mais espaço, é verdade. Por exemplo, aquele Palmeiras Parmalat, o São Paulo de Tele Santana, se tivesse um jogo imaginário entre esse Palmeiras do Abel Ferreira, que é bicampeão da Libertadores da América, e o Palmeiras da época da Parmalat, lá do início da década de 90, aquele de Rivaldo, de Edmundo, de Roberto Carlos, de César Sampaio, que não passou perto de ganhar uma Libertadores, esse do início da década de 90, eu acho que é muito melhor do que esse agora do Abel. Só que o futebol mudou, as épocas mudaram e cada vez mais a gente precisa dar a relevância que a preparação física merece. E assim, trazendo agora para o Vasco, para encerrar meu comentário hoje por aqui, como é bom a gente saber que a gente tem um elenco comprometido, um elenco que está querendo. Isso já é meio caminho andado para a gente ter êxito no ano de 2024. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Deixe seu like, por favor. Terminou agora. Dá o like, compartilhe no seu grupo de WhatsApp. Hein? Todo mundo tem vários grupos de WhatsApp na sua cidade, no seu estado, do Brasil inteiro. Enfim, vamos resenhar aí sobre as coisas do Vasco. E agora eu volto aqui, provavelmente na sexta-feira, já para falar desses jogos, tanto do estadual, cobertura completa do Ave Mais, do Atenção Vascaínos, e também desse jogo contra o São Lourenço, com o Flávio trazendo sempre as notícias direto lá do Uruguai. Então, hoje, durante o dia, lá na Atenção Vascaínos, meio-dia aqui no Ave Mais. Enfim, você sabe que a melhor cobertura de Vasco na internet é com a gente aqui no Atenção Vascaínos. Abraço, fui e like. Não esqueça, tamo junto.